Boa noite. Muito obrigado pelo convite, pela paciência de esperar. Olha, falar de Minas Gerais é muito complicado. Não porque Minas, como tradicionalmente se fala, Minas são muitas. Nós temos a Minas da floresta, a Minas da montanha, a Minas baiana, a Minas paulista. Então, são 5 Minas Gerais. São 5 povos diferentes que nasceram do mesmo ponto. Isso é fundamental entender. Então, nós vamos tomar o ponto de partida de uma conversa bastante rápida, não quero perturbá-los muito. Nós vamos tomar o ponto de partida da nossa história, a criação da Vila Rica, a criação de Ouro Preto. Mais ou menos 300 anos e um pouquinho. Documentação em Minas é complicado. A discussão, acadêmico gosta de discussão. Sabe, 5 anos para lá, 10 anos para cá, não faz diferença nenhuma, 300 anos. 300 anos em que Minas Gerais, o mineiro, vem escrevendo a sua história. E a história de Minas tem 2 fios condutores que são indeléveis, que são inseparáveis, que não se dissolvem nunca. Um é a mineração. Nós existimos por causa da mineração. Não exatamente o ouro. Não foi o ouro que fez Minas Gerais. A mineração é um. O ouro é a arte. Então, se nós pegarmos Vila Rica, 1711, olhem só que loucura. Vila Rica, primeira década do século XVIII, tinha 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. Era a maior cidade da América Latina. Era maior 2 vezes de Nova York em população. São Paulo, que é a nossa maior cidade hoje, tinha 8 mil habitantes. Mas Ouro Preto, Vila Rica, não era só a Vila Rica de hoje. Ela somava um grupo de pequenos arraiais, porque Minas não nasce com uma cidade ali localizada. Minas é a soma de uma série de arraiais. Isso é fundamental nós entendermos, porque se nós pensarmos em Minas assim, nós vamos entender porque o mineiro é assim. Por que para mineiro não tem distância? Tudo é perto. É ali. Nunca acredite no ali de mineiro. É pertinho, pertinho, pertinho. É ali, ó. Segue essa aqui, ó. Faz a curva assim e chegou. Porque ele tem que dar a volta no morro. Aí você vai dar a volta por 15 quilômetros. Aí você volta e chega, mas não é pertinho? Não, é longe. Não, pertinho. Tem história do mineiro que estava agachado na beira da estrada, assim, agachadinho aqui. Aí passou um paulista de carro. O paulista e mineiro tem uma rixa velha. Aí ele foi. Daí a pouco ele voltou. E o mineiro agachado. E ele voltou. E o mineiro agachado. Ele voltou. Chegou pro mineiro. Falou assim: mineiro, onde essa estrada vai? Ó, moço, eu moro aqui há 50 anos. Ela nunca saiu do lugar. É assim que o mineiro quer. Por quê? Porque, primeiro, ele vive isolado, os caldeirões dos morros. Segundo, nós somos a soma de todos os povos que vieram, que habitaram o Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil foram os caboclos paulistas, os bandeirantes, antes dos bandeirantes. Os paulistas que transaram com as índias, lá no litoral, entraram pelo interior e deram por costado, como se diz aqui, em Minas Gerais, buscar escravizar índios. Depois, vêm os bandeirantes buscar ouro por ordem de alguém. E aí começa esta fusão. Depois dos bandeirantes, chegaram os portugueses, os nossos queridos portugueses. Mas não eram os portugueses de Lisboa,
Os portugueses de Lisboa ficaram no Rio de Janeiro. Os portugueses que vieram para Minas Gerais, para a nossa região das vertentes aqui, eram os portugueses do norte de Portugal, da região do Minho, a região de Braga. Por isso que nós falamos igual português, nós cortamos, o mineiro corta as palavras. Vai escutar um bracarense falar, você tem que botar o ouvido e prestar muita atenção. Ele fala de boca fechada, ele corta as palavras e ele anda quase igual o mineiro, balançando. As perninhas tortas e balançando. O mineiro também balança. Por que o mineiro balança? Por que o mineiro anda de perna aberta assim? Ele andava em trilha de morro, procurando um lugar firme para pisar. Por isso ele fala cortado. Ele fala cortado, cortando as sílabas, porque ele precisava andar muito e respirar. Olha que loucura. Isso é o povo mineiro. Depois dos mineiros, já no começo, no final do século XVII, desce e começam a descer os baianos. Os nordestinos começam a descer pelos rios do interior do Brasil, porque começaram a ouvir falar que no interior de Minas tinha ouro. E esse folclore se espalhou de uma maneira louca pelo mundo afora. O povo de Braga, que sofreu uma fome terrível, o norte de Portugal estava sendo devassado por uma sede, por uma fome, e veio todo mundo para Minas Gerais, e Minas encheu de gente. A população era imensa. Dizem os viajantes que era impossível contar quantos mineiros viviam pela dificuldade e pelo fluxo de pessoas. E lógico que este ouro foi muito bem-vindo para Portugal. Foram 800 toneladas de ouro nas primeiras décadas, na primeira década, 800 toneladas. Peguem uma onça de ouro e vejam o custo de uma onça de ouro. Uma onça são poucas gramas. Multiplique isso por quilo por tonelada, põe o preço da onça. Hoje vocês vão ver quanto Minas Gerais mandou para Portugal, e Portugal foi roubado 70% pelo Vaticano, 10% pela Inglaterra. 70% do ouro de Minas a igreja confiscou. Impostos religiosos, impostos eclesiásticos. O que ficou nas igrejas aqui é faísca, é folha, é papel. O resto foi para o Vaticano e foi para a Inglaterra. E lógico que a ida deste ouro traz para Minas Gerais a burocracia portuguesa, que é pesadíssima. Portugal é um país extremamente burocrático. Funciona, mas é burocrático até. E no ritmo português, é no ritmo lento, muito devagar. Com a burocracia, chega um elemento em Minas Gerais europeu que se torna parte da cultura mineira, que é presente em todos os grandes momentos de Minas Gerais, que é um bicho chamado imposto. O quinto, o imposto dos 20% de ouro. Para se ter ideia de como Minas Gerais era burocratizada, quando você vinha do Rio de Janeiro, entrava, deixava a capital, aí nós já estamos, só para exemplo, tá? Não é nessa época posterior, nós já estamos um século à frente, entrava, deixava a capitania do Rio de Janeiro, entrava na capitania de Minas Gerais, na divisa do Rio Paraibuna, numa vilazinha chamada Registro. Do estado do Rio chama-se Montserrat, do lado de cá chama-se Registro. Na beiradinha do Registro tem uma edificação, uma construção imensa, um casarão imenso de 2 andares, que era a alfândega. Entrava-se em Minas pagando imposto. Então você pagava imposto de arroba pelo sal, pelo açúcar, e pagava a captação por cabeça de escravos que você trazia, e pagava o quinto do que você trazia e o quinto do que você levava. Em Frigir dos Ovos, viver em Minas Gerais é 10 vezes, 15 vezes mais caro que viver no Rio de Janeiro ou em Salvador. Então, quem vivia em Minas Gerais tinha que ter muita força. E nesta força de vontade, e nessa euforia, esses portugueses que vêm para cá encontram
um campo imenso de trabalho. Por quê? Ao contrário, a larga maioria, desde que os portugueses que vieram para cá eram aventureiros desocupados. Não eram. Não eram mesmo. Claro que tinham aqueles aventureiros, como sempre tem. Mas a maioria era trabalhador altamente qualificado. Quem vem para cá na primeira leva são os construtores, são os mestres arquitetos, os mestres canteiros, quer dizer, que trabalhavam com pedras, são os mestres carpinteiros. Lembrem-se que na Europa, desde o início da Idade Média, nós já tínhamos as corporações de ofício, onde se formavam os profissionais. Não era como é até hoje no Brasil. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou trabalhar na construção civil. Eu não tenho emprego, eu vou fazer... Não, estes homens estudavam nas corporações de ofício, faziam prova, eram aprovados ou não, e com o correr do tempo de trabalho, recebiam o título de mestre naquela arte que ele se propõe. E o mestre carpinteiro é o que nós hoje comparamos a um arquiteto. E nesta leva de mestres carpinteiros, forma-se em Ouro Preto um bairro muito famoso, que é o bairro Antônio Dias. Ouro Preto é dividido ao alto da cidade a Praça Tiradentes. De um lado, o bairro do Padre Farias, do outro lado, o bairro Antônio Dias, sendo Antônio Dias o mais pujante. E eu falei de dar a volta ao morro, você tem que dar a volta ao morro. Olha o que aconteceu. Quando os portugueses chegaram e criaram o bairro Antônio Dias, eles ficaram lá, estavam lá quietinhos, vivendo lá de cá do morro. Está tudo lá de cá. E lá, um dia de festa, deram os tiros para cima. Alguém do outro lado deu tiro também. Aí eles subiram para o morro. Do lado estava a comunidade do Padre Faria, do outro lado, Antônio Dias, vivendo há 25 anos aproximadamente, um próximo do outro, dividido por um morro, sem que um soubesse a existência do outro. Olha o que significa o alívio mineiro. Você tem que dar essa volta gigantesca. Hoje pertence tudo à mesma cidade. Então, nesses grotões de Minas Gerais, torna-se um grande caldeirão social, econômico, político, e vai se misturando negro, índio, branco, português, baiano, vai misturando todo mundo. E ali se forja o que nós temos de Minas Gerais hoje. Há quem diga, de uma maneira um tanto arriscada, mas eu gosto de correr risco, que o Brasil foi descoberto no Nordeste, mas o Brasil foi forjado em Minas. O Brasil foi forjado em Minas. A culinária mineira hoje é reconhecidamente a culinária nacional. As demais são regionais. A mineira reúne tudo. Não há aqui nenhuma disputa, preconceito, não há nada. É só uma questão de relato histórico. É só uma questão de relato histórico. Porque em Minas Gerais desenvolve-se a primeira comunidade urbana do Brasil. Entenda uma coisa. Quando a gente fala Brasil, a gente pensa no Estado brasileiro hoje. Antes da Guerra de Independência dos Estados Unidos, não se tinha na América a ideia de território nacional. Eram comunidades isoladas. Minas era uma coisa, a capitania de Minas Gerais era uma coisa, a capitania do Rio de Janeiro era uma coisa, a capitania de São Paulo era uma coisa, a Bahia outra coisa. Não eram comunidades que se falaram, que tinham ideia de uma nacionalidade com a mesma pátria. Isso não existia. Quando eu disse que o Luiz Poeta ficou lá no Rio, não veio para cá, tem uma marca muito grande nisso. O mineiro fala cortado, come as sílabas. É o norte de Portugal. O carioca chia. Nós. É um rádio sem antena. Por quê? Ele chia por quê? Ele chia como chia o lisboeta. O homem de Lisboa, o português de Lisboa, chia. Então ele ficou lá. Por quê? O homem sai da capital do reino para morar na capital da colônia, jamais vem para o interior. Olha a diferença.
A administração central ficou lá no Rio de Janeiro, desceu da Bahia e ficou lá no Rio de Janeiro. As ordens religiosas que nascem em Minas Gerais, e são muitas, quando vocês viajam, vocês olham a Ordem Terceira, de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição, São Francisco de Assis, todas as ordens religiosas são ordens terceiras, nunca a ordem primeira, porque são todos padres leigos, não frequentaram o seminário, diferente da capital lá na Bahia e diferente da capital no Rio de Janeiro. Então, essa produção de ouro, eu falei, Minas nasceu, viveu mais da mineração do que do ouro propriamente. O ouro esgota-se rápido, porque o ouro de Minas Gerais era ouro de faiscação, tirado do rio, em garimpo. Isso esgota rápido, com exploração massiva e rápida. E o que faz Minas continuar a progredir? O comércio. Essas cidades localizadas no interior começam a produzir gêneros característicos. E começa a vir gente comprar, e Minas precisava comprar. Então, compra-se do Rio, compra-se da Bahia, compra-se de São Paulo. Uma extensa rede interna de comércio faz crescer um número gigantesco, prolifera um número gigantesco de cidades. Aí nós vamos lá só para lembrar algumas. Diamantina, Mariana, Sabará, Cerro, Tiradentes, São João del Rei, Brumadinho, Ouro Preto e Pichinho. Algumas estão exatinho, como estavam em 1750. Outras foram completamente descaracterizadas. E essas cidades produzem, lógico, uma população urbana. Gente rica, gente pobre, gente culta, gente inculta, todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Bairro dos ricos, bairro dos pobres, bairro... E a igreja atuando como o grande senhor da ordem. Esta igreja precisa de gente. Para se construir a igreja, precisa de gente. Para a construção civil, quer dizer, das casas, precisa-se de gente. Então, esta gente vem de Portugal. Aí vem os grandes arquitetos, os grandes pedreiros, os grandes carpinteiros, porque eles precisavam fazer a igreja e todo o ornamento da igreja. Banco, altar, tudo era feito pelo mestre arquiteto. Olha que coisa interessante que tinha a igreja do rico, a igreja do pobre, a igreja do branco, a igreja do preto. Vocês já repararam que as igrejas em Minas têm a torre encostada fora do corpo da igreja. Algumas distantes, o corpo da igreja, a nave da igreja está aqui, e a torre do sino do lado de fora. Outras, ela é faceada. E às vezes tem a porta de entrada do sino fora do corpo da igreja. Algumas depois foram fechadas por questão de segurança e agregadas. Isso acontecia porque, geralmente o sineiro era negro e não era dado direito a negro para entrar na igreja. Lembrem-se que negro não era filho de Deus, não era portador de alma, está na carta papal. Por isso existiu a escravidão. Se ele não é portador de alma, ele não pode entrar na igreja. E aí os pobres iam à igreja, ficavam do lado de fora. Você entra numa igreja colonial, ela tem um cercadinho no meio, onde ficavam as moças. Lá na frente, nas cadeiras, lá dentro, junto, bem pertinho do altar, os homens das irmandades. E os pobres, lá fora. Quanto mais rico, mais perto do altar. Quanto mais rico, enterrado perto do altar. Quanto mais pobre, mais distante. E negro, lá atrás do morro. Condenado, lá atrás do morro. Suicida, prostituta, lá atrás do morro. Então a vida era assim, bem discriminatória. Tem algumas igrejas aqui em Minas, são lindas. Aí quando você vai entrando nela, você vai vendo no chão umas marquinhas, uns furinhos e umas letras e os números. Ali são as covas do sepultamento, a sepultura de pessoas ricas da cidade. Quanto mais rica, mais perto do altar, algumas debaixo do altar, para ficar bem pertinho de Deus. Esta é a visão. Isso é uma coisa assim que hoje fica meio que folclore, mas era assim que era regida a vida. A missa de domingo, às 4 horas da manhã, a moça
se preparava para ir à missa, na quinta-feira ela começava a separar a roupa dela. Era um vestido de 14 anáguas, passadas, lavadas e engomadas, para fazer aquela roda bem bonita. 14, coisa de mulher, 14 anáguas, ninguém ia ver, 14 anáguas. E as escravas trabalhavam. Aí ela subia aquela rua a pé, cheia de cocô e xixi de cavalo, sujando tudo. Ela assim mesmo, fedia. E ela subia com o sapato na mão, chegava na porta da igreja, a escrava vinha com um tacho, ela lavava o pé, calçava o único par de botina que ela tinha e entrava na igreja. E todo mundo, é isso que nós começamos a construir. E os filhos dos ricos começaram a ir para Portugal estudar. Nem todos iam estudar, muitos, a maioria, curtir, né? Curtir a corte, tomar todas, fumar rachixe, fazer bagunça, cantar. E iam para Coimbra, uma cidade maravilhosa, tem uma faculdade de Direito fantástica que foi construída aproveitando a estrutura de um forte mouro, construído no ano 1000. A faculdade é do ano de 1500, de Direito, acho que é 1520 ou 1530, uma coisa assim. Bom, está lá, linda, fantástica. E esses meninos iam para a Europa, iam para Portugal estudar, e de lá traziam as ideias, de lá eles traziam o mundo. Foi uma globalização colonial. Saía do cantinho de Minas, viajava quase 100 dias para chegar a Portugal, ficava lá durante 5, 6 anos, depois voltava para cá. Voltava trazendo todas essas ideias e vendo as diferenças civilizatórias. Aqui não se podia imprimir livro ou ter livro. Era proibido por um decreto do rei. Porque povo culto é povo perigoso. Essa é a mentalidade que vigora até hoje. Eu me lembro, estava conversando com a Stefânia sobre a origem dessa universidade maravilhosa. Quando ela foi construída aqui, uma das razões é que ela é dentro de uma cratera cheia de morros. Nós estávamos na ditadura, né? Ela foi criada por um decreto do presidente Juscelino, mas ela começou a ser concebida já depois do golpe de 64. Então eles colocaram os departamentos bem separados um do outro. A medicina lá em cima, a engenharia lá depois da medicina, o direito do lado de cá, o ICH, antigo ICHL do lado de lá, e não tinha como você atravessar, você tinha que vir a pé. Então você não conseguia fazer matéria de um departamento por outro. Então já era essa ideia. E esses meninos vieram de Portugal trazendo ideias revolucionárias, comparando o que se tinha em Portugal, o que não se tinha aqui, e isso vai gerar uma convulsão genial, uma rebeldia incrível. E a burocracia que eu citei lá no começo começa a pesar. O quinto que eu falei começa a pesar nas costas do povo mineiro. E a dívida de Minas já batia nos bilhões. E aí começam a surgir as chamadas revoltas internas. Olha só, eu falei que nós começamos a existir no princípio da primeira década do século XVIII. Na primeira década do século XVIII, em 1707, Felipe dos Santos, num arraialzinho ao lado de Ouro Preto, um lugarzinho chamado Arraial do Ouro Podre, se levanta numa rebelião contra o conde que governava a região, o conde de Assumar, vai à cidade de Mariana, que era a primeira capital de Minas, e ameaça o conde. Se o conde não revogasse a cobrança do quinto, ele matava o conde. O conde, então, revogou. Revogou e voltou todo mundo feliz para o Arraial do Ouro Podre. Dias depois, o arraial é cercado, todo cercado pelas tropas, e para que não houvesse fuga, eles à noite puseram fogo no arraial, mataram 70% da população. Felipe dos Santos foi capturado vivo, foi pendurado na forca, foi enforcado, e para fazer dele um grande exemplo, amarraram seus braços e suas pernas em 4 cavalos que partiram em direção diferentes, platejando, estraçalhando o corpo dele. Logo depois, vem uma outra rebelião fantástica, em 1720, com Felipe dos Santos. E logo depois, a famosa Inconfidência Mineira,
em 1789. Tudo isso é resultado da dor do povo mineiro. Tudo isso é resultado da pressão metropolitana, é resultado do sangue do mineiro jorrando nos garimpos, das mulheres chorando nas beiras de rio, das crianças que morriam abandonadas no meio das montanhas. E tudo isso, eu falei, Minas é garimpo, Minas é minério, Minas é poesia. Todas essas revoluções que eu citei aqui foram perpetuadas num livro fabuloso da gigantesca poetisa Cecília Meirelles, no livro chamado Romanceiro da Inconfidência, que ela publicou em 1953. Sobre Felipe dos Santos, ela diz assim no Romanceiro. O livro é dividido em vários contos, né? Então ela diz assim, eu peguei só umas agulhas, lógico. Ela diz assim: dorme, meu menino, dorme, dorme que o mundo vai se acabar. Vieram cavalos de fogo, são do conde de Assumar. Pelo arraial do ouro podre, começa o incêndio a ladrar. E aí ela conta toda a tragédia, toda a traição de Mariana, o cerco militar, isso numa poesia fabulosa, o marca dessa mulher incrível. Sobre a conjuração mineira, no mesmo livro, ela escreve no conto Conjuração. Por aqui passava um homem e todo o povo se ria, que reformava o mundo de cima da montaria. Por aqui passava um homem e todo o povo se ria. Liberdade da tarde nos prometia. E fecha ela esse verso. Toda vez que um justo grita, o carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom não matar. Leiam Romanceiro da Inconfidência e vocês vão ver o que é uma poetisa, o que é Minas Gerais através da arte. E nessa mesma Vila Rica do século XVIII, olha que nós não conseguimos sair do século XVIII, hein? Olha bem, são 300 anos, nós estamos no século XVIII, mas não vamos falar dos 300 anos. Não precisa preocupar, não. Nossa, esse cara vai falar igual a cadeia, desculpa, ele vai falar igual o político. Ele vai mexer com a cadeia. Pô, vai mexer com tudo. Minha mãe dizia o seguinte: eu tive 4 filhos e um Ilê. Se eu tivesse 4 Ilê e um filho, ela morria. Então, já deu para seguir. Em 1738, na cidade de Vila Rica, um português chamado Manuel Francisco casou-se com uma negra forra, quer dizer, uma negra liberta. Isso era muito difícil, ser um negro liberto. Isso custava muito dinheiro, ou muito prestígio, ou muito amor. E este homem, Manuel Francisco, se casa com essa negra e ela dará à luz a 3 crianças vivas, outras tantas morreram. E este menino, que nasce em 1873, é Antônio Francisco. Manuel Francisco não era um Zé Ninguém. Ele era arquiteto, diplomado na Escola de São José de Aldivelas, que é hoje um bairro ao lado, é um bairro de Lisboa, na época era uma aldeia próxima a Lisboa, e ele se diplomou na Corporação de Ofício de São Pedro, em Aldivelas. Ele veio para Minas, junto com seu irmão, para construir igrejas, casas, tanto a construção religiosa quanto a construção civil. E este homem se torna pai de Antônio Francisco. Antônio Francisco começou a aprender a esculpir, aprender o ofício dentro do próprio ateliê do pai dele, que é imenso. Nós podemos ver isso pelos estudos. O inventário da oficina do pai dele era gigantesco. E ele estuda carpintaria e se diploma em mestre carpinteiro, genialmente, aos 22 anos. É como um menino, se tivesse hoje um menino que conseguiu concluir o doutoramento dele aos 22 anos de idade. Antônio Francisco Lisboa, conhecido, infelizmente, pelo apelido de Aleijadinho, se forma com 22 anos e aos 23 anos ele assina o primeiro contrato de trabalho da vida dele. Vida esta que de trabalho
Foram 48 anos. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, que eu vou dizer. Ele começou a trabalhar com 23, documentalmente, tá? O inventário dele está todinho no Museu da Casa dos Contos, lá em Ouro Preto. Eu não sou acadêmico, então não cito fonte, tá? Nada contra, mas é porque eu não sei fazer isso. Então, ele começou a trabalhar com 23 anos. Trabalhou por ininterruptos 48 anos. Produziu 25 riscos. Risco é o que nós chamamos hoje de projeto arquitetônico. A construção da igreja, do palacete, do palácio, 25. Agora, só para lembrar, quando um arquiteto, um mestre carpinteiro, construía uma obra, uma igreja, ele tinha que construir a igreja inteira. Igreja, altar, nave, retábulo, coro, colocação do órgão, tudo, os bancos, tudo era feito por ele. Ele era o mestre carpinteiro. Então ele tinha que ter um ateliê com profissionais de altíssima qualidade para cumprir o contrato no jeito certo, porque senão ele perdia os outros contratos. Ele então constrói, faz 25 riscos, nada mais, nada menos que 400 esculturas de todos os tamanhos que vocês imaginarem, dessa garrafinha de água até esculturas com 1,80 m. 11 frontispícios, quer dizer, frente de igreja e fachada. A portada da igreja, que é a portada, e aí você tem aquele floral todo em torno. Você olha, você sabe direitinho quando é Antônio Francisco. A marca, a gente chama na arte de assinatura, é a característica escultória ali. E a sua maior obra é o Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, na cidade de Congonhas do Campo, aqui pertinho de Juiz de Fora, 70 quilômetros antes de Belo Horizonte, que foi construído, volta lá na origem, mineração e arte. Foi construído a partir da promessa de um homem, um português da cidade de Braga, um bracaense, portanto, Feliciano Mendes. Lá em Braga tem o Santuário de Bom Jesus do Monte, que é uma coisa absurda de linda. Absurda. É um santuário que sobe, vai morro acima, e você vai ganhando as escadas em zigue-zague, onde você tem um número incrível de estátuas, todas elas simbolizando as virtudes humanas. E por entre elas desce uma fonte de água que perpassa por todas as estátuas. Quando chega lá no primeiro degrau, está escrita a primeira virtude do homem, o amor. É uma coisa louca. Então Feliciano Mendes pediu à igreja o direito de criar esse santuário. Lógico que ele não viu, ele morreu muito antes, porque a obra vai se arrastar, criando aí uma expressão bem mineira, obra de igreja, que a família Neves se tornou especialista depois de reproduzir em várias obras inacabadas do nosso estado, né? Obra de igreja, que se arrasta 100, 200 anos, todo mundo rouba. Todo mundo rouba, então aí o Feliciano foi para o céu, onde o vale, e a obra não ficou pronta. Mas Antônio Francisco trabalhou na obra do santuário por quase 14 anos, 13 anos e alguns meses. O santuário de Congonhas é algo de outro planeta. Se estivesse na Itália, em qualquer outro país, teria um fluxo de turistas assim assustador. E eles hoje têm um fluxo de abandono impressionante. Mas lá, olhem bem, Antônio Francisco e o seu ateliê, por 3 anos e 4 meses, esculpiram 66 estátuas em cedro. Cedro, que era uma madeira mais encontrada na região. Eles extinguiram uma floresta de cedro que tinha na região para fazer essas estátuas. Essas estátuas, elas têm 1,70 m. Todas têm 1,70 m. E elas reproduzem os passos da paixão. Elas foram, posteriormente, elas foram pintadas, ou como eles diziam na época, estufadas, né?
na medida que elas foram sendo colocadas em pequenas capelas, elas foram sendo pintadas pelo mestre Ataíde e pelo mestre Xavier de Carneiro, porque Ataíde, que foi o maior pintor colonial, morreu logo no começo da obra. E elas são tão impressionantes que você olha, tem um Cristo carregando uma cruz, você olha para ele e ele olha para você. Você muda o rosto, a direção, ele muda junto. E uma coisa interessantíssima, o Antônio Francisco fazia, ele colocava os olhos do Cristo sempre divergentes, olhando para as laterais. Aí, as pessoas menos observadoras, ou estudiosas, ou menos prudentes, correm dizendo que ele não sabia esculpir. Cristo, quando é posto na cruz, a cabeça dele pende. E aí, o olho esquerdo olha para o homem, o olho direito olha para Deus. Foi a maneira como ele encontrou de marcar, de fazer a sua assinatura na face do Cristo. E no rosto de vários personagens, tá? De soldados que perseguiram, que prendiam os mineiros, ele coloca o rosto desses soldados mineiros na face dos soldados que prendiam Jesus. E todos eles têm o nariz comprido. Aí o pessoal, nossa, ele não sabe esculpir. Não. É o nariz do mentiroso, que no teatro europeu já possuía o nariz comprido, que ficou popularizado depois pelo Pinóquio. Ele debochava assim como os próprios poetas de sua época contemporânea debochavam dos políticos, chamando de fanfarrão minésio, e usando truques e jogadas, porque senão seriam presos. E sobre Antônio Francisco, e sobre a arte mineira, e sobre a escultura, escreve em seu poema o Carlos Drummond de Andrade. Em 1951, ele escreve um livro, ou um poema, uma Máquina do Mundo. Eu vou começar a encerrar com ele, mas antes eu quero só finalizar Antônio Francisco. Ele morreu em 1814, na sua casa, no bairro Antônio Dias, na sua casa lá em Ouro Preto. Ele morreu com 76 anos, se não me falha a memória. E ele morreu de quê? Ele morreu de morte natural. Ele nunca foi leproso. Ele nunca foi consciente. Ele nunca foi doente. Ele nunca teve uma vida exclusa, reclusa, fugida, como diz o Antônio Bretas no seu livro, que é uma grande farsa, que foi escrito 40 anos depois da morte dele e se perpetuou na ignorância nacional, inclusive em livros didáticos que vêm repetindo isso teologicamente durante os séculos. Os portugueses de Braga, que são os maiores estudiosos de Antônio Francisco, ficam indignados em saber que o maior escultor da América Latina, do colonial mineiro, é considerado um monstrengo. Essa bobagem que o Bretas escreveu, ele escreveu sob influência do romantismo que nascia na Europa, e ele então quis transformar o Antônio Francisco num Corcunda de Notre Dame, que era o livro que mais fazia sucesso na França. Então ele entortou o Antônio Francisco. E isso, qual é o problema? O problema é que desmerece o artista. O problema é que é uma mentira. E esse país tem que se livrar das suas mentiras. Não é possível continuar no século XXI repetindo bestialogias de 1950. Não é possível. Bom, mas em 1951, em 53, Cecília Meirelles escreve Romanceiro. Em 51, o nosso querido Drummond lança A Máquina do Tempo. E Drummond, naquele silêncio dele, que agora eu espero que eu consiga fazer vocês repensarem em Drummond, naquele silêncio dele, na década de 50, ele já começava a sua luta contra a degradação do ambiente mineiro. Ele já começava a sua luta contra a destruição
de Minas Gerais. A Companhia Vale do Rio Doce acabava de ser fundada em 1942. O minério de Itabira chamava a atenção dos norte-americanos que precisavam construir sua máquina de guerra. Então, corre para construir a Vale, corre para fazer uma estrada de ferro para levar minério para a América do Norte e começa a destruição. E Drummond arranca, mas arranca com força do seu coração as palavras e começa a publicar nos jornais de Minas Gerais e nos seus livros um forte grito contra a loucura que estava destruindo a sua terra natal, que é Itabira. A ponto de, depois que eu estou falando, ele está construindo na internet, eu acho isso ótimo, dá uma conferida na internet e tem uma foto da antiga Itabira, tem o Pico do Cauê. O Pico do Cauê era um morro que orientava os bandeirantes que chegavam do interior ou do litoral, ou chegavam de São Paulo, e eles se orientavam, viravam à esquerda, miravam para Ouro Preto e ia embora. Pode procurar o Pico do Cauê que vocês não vão achar mais. O Pico do Cauê hoje, um grande buraco que apareceu aqui no vídeo. Um grande buraco, uma boca de mais ou menos 11 km de largura e uma profundidade de 5. Cheio d'água em tudo que não se tem o que fazer. A fazenda de que Drummond nasceu, para não ser destruída, porque ele já era uma autoridade, não se esqueça que Drummond foi um dos homens que ajudou a construir o Ministério da Educação e Cultura no governo Vargas e o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. A fazenda que ele nasceu, que da casa dele, da varanda dele, você viu o Pico do Cauê, foi desmontada, retirada do lugar, transportada pedra a pedra para outro lugar, e na casa, no lugar onde Drummond nasceu, existe um grande depósito de rejeito, o mesmo depósito que vazou, matou gente, e os outros mesmos depósitos vão vazar e vão matar mais gente. Drummond, então, no seu silêncio, ele começou a gritar, ele pontua nos seus versos a sua angústia, o pico da sua cidade desapareceu. Então a obra de Drummond tocou pioneiramente nessa ferida aberta pela degradação da natureza, pelas vítimas da mineração, que vem, gente que vem morrendo de problemas respiratórios. Por exemplo, construiu-se um aqueduto de Itabira até Vitória do Espírito Santo. Vocês sabem como é que funciona o aqueduto, né? Pega o minério, a mineradora moe o minério e transforma ele num barro, numa papa. E esse minério vai sendo transportado por bombas, um bombeamento que vai descendo, descendo até chegar no navio do porto lá em Vitória. Só que tem um problema: minério é terra. Como é que se bombeia a terra? Capta a água, faz aquela gosma e empurra a gosma. O problema é que esta água pertence às pequenas vilas, aqueles pontinhos, aquelas cidadezinhas de Minas Gerais. Você sobe um morro e encontra uma cidade. Você passa daqui para Belo Horizonte, tem uma seta assim, ó. Vila Alpe. Ah, vou lá ver. Vai não. Você vai andar uns 3 dias até chegar lá. Você pensa que é pertinho, não, está lá atrás do morro, é ali de Mineiro. Aquela cidade, a população está deixando de ter sua água para empurrar minério para vender para o exterior. Detalhe, nenhuma isso não gera nada para Minas Gerais. Só ICMS, só. O que nós herdamos, o buraco, as doenças e as mortes, sem contar o rompimento criminoso das barragens. Essas duas últimas e outras que virão pela pura ganância de meia dúzia de pessoas, dos grandes investidores. Então, a Vale abre uma guerra. Na década de 60, a Vale abre uma guerra silenciosa contra Drummond. E começa a empurrar Drummond para fora de Minas. E Drummond, que já morava no Rio de Janeiro, se afasta por completo de Minas Gerais, se silencia, mas não fica quieto. Ele apenas mineiramente deixa de falar e começa a escrever cada vez mais nos seus livros e nas suas colunas no Jornal do Brasil. Ele continua batendo pesado
na Vale. E a Vale continua nos ameaçando. Isso é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção. A ameaça da Vale a Minas Gerais é aproximadamente de 20 pontos. 20 barragens hoje ameaçam a vida de milhares de brasileiros. Congonhas, a sua população de 120 mil pessoas e os profetas de Antônio Francisco têm nas suas costas um depósito gigantesco que está esgotado, não tem nem margem de segurança, nem margem, que está na borda. Encheu o copo e bota o copo na beirada. Depois seu laptop aqui embaixo que eu vou empurrar o copo. É Congonhas e a barragem de Casa da Pedra. E a letra silenciosa de Drummond, e aí nós vamos entendendo, lendo essa faceta da poesia dele e essa faceta histórica, a gente começa a entender o poeta e começa a entender que vocês, cientistas, precisam ensinar poesia. Precisam ensinar poesia porque a poesia é a alma de um povo. Temos o academicismo fantástico, espetacular. Eu queria ser, uma próxima encarnação serei um acadêmico. Mas eu não tenho disciplina para isso. Mas vocês precisam ensinar poesia. Porque a poesia no Brasil aparece como uma coisa de quem não faz nada. A poesia no Brasil aparece como uma leitura de fazer na cama e acordar com o livro na cara 10 minutos depois. Mas eu mostrei para vocês uma mulher fantástica, Cecília Meirelles, denunciando as mortes lá no Colonial. Estou mostrando para vocês um homem fantástico que nasceu em Minas, viveu em Minas, construiu a educação mineira, ajudou a construir o modernismo, ajudou a construir o Instituto do Patrimônio Histórico, sofreu a vida inteira a perseguição da Vale, não se calou, sofreu profundamente. E ele fez uma poesia que ninguém entendeu e debocharam dele, e hoje agora, falando aqui, eu me lembro do meu professor de desenho, falando comigo, esse cara é um tolo, escrever esse livro, esse poema, e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo subiu, a noite esfriou, Minas não há mais. E José, e agora? Ele já estava falando lá na década de 60 que Minas tinha acabado pelos buracos da Vale. Quando ele fala que no meio do caminho tinha uma pedra, ele está falando da pedra que rolou sobre a cidade dele e destruiu a cidade dele é só poeira. Quando ele fala, ele se pergunta, ele não fala, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Mostra o poeta angustiado que não tem mais saída, o mundo dele está sendo escavado, destruído, e ele quieta, mais tinhoso. E nós, mineiros daqui, mineiros de hoje, cercados por esses carrascos todos, nós não abrimos mão da nossa poesia, não abrimos mão do nosso sonho, e nós continuamos andando por as nossas estradas, dando volta nos nossos morros, andando em beira de rio, falando de poesia, e continuamos. E vamos cantando Ó Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Muito obrigado.